Conversar com o Miguel Stedley, que é editor do Ponto Newsletter, uma produção do Brasil de Fato. Oi, Miguel, como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. Miguel passando frio em Porto Alegre, eu também aqui em São Bernardo, frio no Brasil todo, parece, né? Miguel, vamos lá. Ricardo Barros, então, fez esse enfrentamento ali na CPI, né? Disse que os trabalhos da CPI estariam afastando os vendedores de vacina do Brasil. Os senadores reagiram imediatamente, senadora Simone Tebet, Humberto Costa, ficaram bastante revoltados com esse posicionamento de Ricardo Barros, mas ele foi fazendo esse enfrentamento, inclusive, durante todo o seu depoimento, né? Ele é topetudo, como costumam dizer, né? Ele levou ele foi topetudo a todo momento. E daí a sessão foi cancelada, mas parece que houve uma pressão por parte do governo para que essa sessão fosse retomada, para que ela não fosse cancelada, de fato, fosse retomada, porque ficou muito ruim para Ricardo Barros, para o governo, ele que é líder do governo na Câmara, né, pegou muito mal. Então agora eu estou bastante ansiosa, inclusive, para ver como vai ser retomada essa sessão, porque os senadores vão, claro, partir para cima, né? E talvez Ricardo Barros dê uma recuada, esteja mais pianinho agora por conta de não deixar essa situação tão ruim como estava quando foi cancelada. O que a gente pode esperar? O que você observou até agora? Como que está essa implicação de Ricardo Barros nessas negociatas que a CPI tem discutido? Perfeito. Eu acho, Thalita, que a sua intuição é perfeita. Nós precisamos ficar atentos com o desdobramento. Por quê? Ainda que tenha tido essa pressão do governo, como você chamou a atenção, esse depoimento do Ricardo Barros ele é determinante. O que a gente viu na primeira temporada da CPI? Né? A oposição partindo para cima, sempre na ofensiva, e a gente viu o governo sempre muito desarticulado e com respostas muito fracas. Hoje o Ricardo Barros veio, e aí se a gente tinha alguma expectativa durante o recesso, ou de que o Ricardo Barros fosse entregar o governo, ou de que o governo fosse entregar o Ricardo Barros aos leões, o que a gente viu hoje de manhã foi o contrário, que ele adotou desde o início uma estratégia de tumultuar a sessão. Então a gente viu ali na cena a briga dele com o Randolph, nós tivemos já na primeira pergunta do senador Renan Calheiros também um enfrentamento, né? Então ele foi o tempo todo tumultuando, né? Ele foi sempre tentando emperrar a sessão, foi tentando dificultar os trabalhos, né? Como você chamou assim, um comportamento cascudo, né? Mas olha só, quando a sessão foi suspensa, quando ele elevou o tom, e é muito interessante a gente perceber, porque ele usou uma tática bolsonarista, de inverter a discussão, né? Ele está sendo investigado, ele está sendo convidado a depor, o governo está sendo investigado por que as vacinas não chegaram, e ele agora termina dizendo que a CPI é quem está afastando, né, quem está afastando os vendedores de vacina do país, enfim, que é a tática bolsonarista, né, de inverter. Não sei se vocês viram nessa semana que o Bolsonaro, após a derrota na terça-feira, disse que os deputados que não votaram pelo voto impresso é porque estavam sendo coagidos, quando na verdade o que a gente tem são registros de deputados da oposição que estavam sendo constrangidos por bolsonaristas, sejam por colegas, sejam nas redes sociais, a votarem pelo voto impresso, né? Então essa é uma tática comum. E o que eu acho que é determinante? Nesse espaço, depois que a audiência foi suspensa, o Ricardo Barros deu uma entrevista coletiva nos corredores do Senado. Acompanhado, ladeado por ele, estava o Luiz Carlos Reis, estava o Flávio Bolsonaro, estava o Marcos Rogério, ou seja, estava a tropa de choque do bolsonarismo na CPI. Então, por isso que, para mim, dá uma impressão muito mais de jogo combinado, né, de que a estratégia é emperrar, deixar... E isso é determinante porque demonstra uma outra postura do governo na CPI. Já veriam mais organizados, mais blocados, né, e com esse jogo combinado. Por que a gente tem que ver, então, o desdobramento, né, se eles vão manter esse comportamento, mas principalmente para a gente ver como é que o trio central da CPI se comporta. O Omar Assis, o Randolph e o Renan Calheiros, né? Enquanto a gente assistia as imagens, eu pensava, Thalita e os nossos telespectadores, telespectadoras, da gente percebendo como foi mudando desde o início da CPI o comportamento do Omar Assis. De como ele, inclusive, assumiu a presidência porque era considerado uma pessoa neutra, teoricamente o PSD é centrão, e como ele tem assumido, desde antes do recesso, uma posição muito mais
dura, né, e quase de oposição ao governo, a gente pode dizer. A gente viu pela seleção ali no VT, né, ele várias vezes usando o questionamento ao Ricardo Barros para bater no governo Bolsonaro. Então, essa parte da tarde é interessante para a gente ver se o governo vai manter a sua tática e também se a oposição vai se adaptar à nova tática do governo, se vai manter a ofensiva ou se vai atuar de outra forma, né? Até aqui, o que a gente teve de manhã foi uma disputa de retórica, a gente ainda não teve documentos, né? Então também pode ser que a sessão de hoje não dê em nada e indique para uma acariação entre o deputado Luiz Miranda e o deputado Ricardo Barros, por exemplo, né? Onde, de alguma maneira, também a gente teria aí um choque de versões se ninguém aparecer com documento, com uma comprovação mais contundente. Lembrando que Ricardo Barros, ele quis depor na CPI, né? Ele viu que estava pegando muito mal para ele, porque o nome dele vinha aparecendo ali na CPI, e ele quis depor a CPI. Tanto é que quando essa sessão foi cancelada ali no começo da tarde, era porque os senadores queriam mudar a condição dele, de convidado para convocado, para ter certo poder maior ali de fazer com que ele respondesse aos questionamentos. Mas agora voltaram atrás, essa sessão vai ser retomada. E eu achei muito curioso, Miguel, quando você diz que se havia dúvidas em relação a como o governo se comportaria a Ricardo Barros, em relação a Ricardo Barros no primeiro momento, se entregaria ele ou não. E isso ficou claro já na terça-feira, no desfile militar, quando o Ricardo Barros, inclusive, apareceu ao lado de Bolsonaro, né? Então, assim, ali você já via esses dois ali conversando, enfim, e a gente já conseguia prever o que seria realmente agora esse depoimento, com Ricardo Barros blindado pelo governo, inclusive com essa base governista ao lado dele, né? Perfeito. É muito importante essa recuperação que você faz, porque só quem esteve presente no desfile lá dos tanques de 1970 foram os ministros mais puramente bolsonaristas, né? Nem mesmo quem tem executado de fato as políticas, o Arthur Lira, por exemplo, né, não estava presente, nenhum dos outros poderes, né? Então naquela, mais o Ricardo Barros teve. Então, no fundo, talvez a gente possa agora, em retrospectiva, pensar que o desfile militar foi muito mais um recado para a CPI, com a presença do Ricardo Barros, do que, de fato, para o voto impresso, né? Uma vez que aquele desfile só serviu para aumentar o número de memes na internet, o aquecimento global, enfim, foi ridículo, né? Mas, de fato, como você recuperou a imagem muito bem, acho que isso demonstrou, inclusive, uma habilidade do Bolsonaro, né? Porque o Ricardo Barros, ele é desafeto do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, são todos do PP, né, mas disputam também lá os seus quinhões, as suas... Que, aliás, é o que nós estamos vendo nessa disputa das vacinas, são essas disputas entre esses setores, né, do próprio governo, né, milicianos, reverendos, militares, etc. E o Ricardo Barros, que já dominava de alguma maneira o Ministério da Saúde desde o governo Temer, né, foi ministro da Saúde do governo Temer, muitos dos seus cargos de confiança permaneceram ali. Então, essa imagem do desfile é muito boa, essa ideia. Demonstra esse bloco do governo fechado com o Ricardo Barros e, ao mesmo tempo, o Bolsonaro acenando com todos os lados do Centrão e com todos os lados do PP. O lado Ricardo Barros, o lado Arthur Lira.